Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Moraes, que concedeu a prisão domiciliar para Débora, né? A gente acabou de falar num vídeo da Débora agora há pouco, né? Eu falei para vocês que o STF está numa sinuca de bico, porque a coisa furou a bolha, tá todo mundo olhando para esse caso e vendo que é um absurdo e coisa e tal. E as duas opções que o Alexandre de Moraes tem, as duas são ruins. Ele tentou um meio termo aqui, vamos entender o meio termo que ele tentou aqui, que foi dar a prisão domiciliar para ela, mas manter a pena muito pesada e coisa e tal, né? Ou seja, ele está tentando esse meio termo. Só que aí você vai cair no mesmo problema, porque tem uma série de outros casos também de pessoas que também estão na mesma situação. Por que ele não deu prisão domiciliar para o Clezão? E o cara que está com câncer? Tem um cara com câncer também que pediu prisão domiciliar para tratamento e coisa e tal, e o Alexandre de Moraes negou. Então, repara, essa piscada, o Alexandre de Moraes piscou nisso daqui, tá? Ele piscou, teve que voltar atrás. Isso é muito importante, e é importante por dois aspectos. Primeiro, porque fragiliza a posição dele. Evidentemente que fragiliza. Tinha um monte de gente da esquerda defendendo o Alexandre de Moraes, não porque tem que prender ela mesmo, que tem que fazer isso mesmo, e aí esse pessoal todo ficou vendido. No que o Alexandre de Moraes voltou atrás, é o mesmo caso do Lula com o imposto do Pix lá atrás. No que você volta atrás, meu amigo, você vendeu todo mundo que estava te apoiando, que estava falando, não, vai lá, Xandão, prende mesmo Xandão, tem que fazer, que você vendeu esse pessoal todo. Para ele fazer isso daqui, ele está com problema. É o que eu falei para vocês, esse caso vazou, deixou ele numa situação impossível e vai ter repercussão. E por que é a melhor coisa dessa piscada do Alexandre de Moraes aqui? Né? Isso aqui não mudou nada, em tese. Ele continua botando a pena lá em cima, vai continuar insistindo que as penas têm que ser altas e coisa e tal, mas essa piscada dele aqui mostra o tamanho do problema. Ele não tem jeito, ele vai ter esse caso inúmeras vezes com réus do 8 de janeiro. O que ele está tentando fazer de controlar o país na base da porrada, na base de 14 anos de cadeia, de ameaçar cadeia para todo mundo, só tem duas saídas. Ou isso ia direto para a ditadura, eu falei para vocês, é o que eu temo, né? Porque o pessoal encurralado acabasse indo para o lado de que tem que proibir todo mundo para 2026 e não sei o que lá, ou então vai para o outro lado e você vai fragilizar o Alexandre de Moraes, vai acabar ele tendo que recuar e chegar para uma posição razoável. É isso que a gente está caminhando aqui, é isso que a gente está vendo aqui. E eu fico me perguntando ainda se não tem o dedinho do Kassab nessa história, porque eu falei para vocês, Alexandre de Moraes, muito macho, não vou brigar com o Kassab, vou comprar briga com o Kassab. E, meu amigo, o Kassab está na cadeia alimentar, ele está acima do Alexandre de Moraes, pode ser que ele tenha tomado uma porradinha por esse lado também. Essa notícia foi sugerida por Queremos a Recontagem, Houve Fraude, Trump é agente da KGB e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Será que o Alexandre de Moraes está assistindo o Ancapso, bicho? Porque eu fiz um vídeo agora há pouco, né, reclamando do negócio da Débora, que realmente, porra, é um negócio que, cara, do ponto de vista de imagem, e lembra, é o que eu sempre deixo claro aqui, esse processo judicial do, entre aspas, do golpe, não tem nada de judicial. Lei, não, acabou, não tem nada de lei nessa história. O Alexandre de Moraes já abandonou todo o arcabouço legal brasileiro, mais do que isso, já abandonou o devido processo legal, que é uma construção multinacional, uma construção de vários países que perceberam isso, né? A justiça é um negócio difícil, fazer justiça não é um negócio fácil. Tem um monte de erros que acontecem nesse processo de você fazer justiça. E para evitar que esses erros aconteçam, já ficou estabelecido esse devido processo legal, que é um conjunto de medidas que você faz para evitar erro de justiça. Evita totalmente o erro de justiça? Não, não evita. Somos todos humanos, erros acontecem. Mas você evita, né? Diminui a chance de você ter uma condenação errada, de você causar danos com uma decisão judicial. O Xandão, foda-se, quero nem saber de juiz natural. Foda-se. Ah, duplo grau de jurisdição? Quem se importa? E não sei o que lá, jogando fora tudo isso, porque na cabeça dele, no eguinho inflado dele, né, tá os jornalistas inflando o ego dele ali, né? Ele tá salvando a democracia. O salvador da democracia, entre aspas, né? Que não é, né? Como eu já falei para vocês, todo salvador da democracia, por definição, é um ditador, porque ele está justamente revertendo, né? Ele está deturpando a própria Constituição. No momento que você deturpa a Constituição, você deu um golpe. A gente está vivendo um golpe. No momento que a nossa Constituição não vale mais nada, que o direito de liberdade de expressão não existe mais, que o direito ao devido processo legal não existe mais, a gente já está vivendo um golpe, né?
E eu expliquei no meu vídeo que o grande problema é que esse processo virou um processo de propaganda, um processo político, é um julgamento show. O que o Alexandre de Moraes quer não é servir à justiça, ele quer convencer o povo brasileiro a abandonar o bolsonarismo. Eles querem derrotar o bolsonarismo. Eles encaram o bolsonarismo como uma coisa ruim. As jornalistas do Globo conseguiram convencer ele que o Bolsonaro foi eleito só porque teve disparo em massa de WhatsApp, não sei o que lá, e que o Bolsonaro é um ditador e coisa e tal, sendo que eu sempre critiquei o Bolsonaro por esse negócio de ficar elogiando a ditadura militar. Vocês sabem a minha posição, eu não sou a favor de ditadura militar, nenhuma ditadura é boa, não tem esse papo, né, de ditadura do bem e ditadura do mal, não, toda ditadura é ruim, toda ditadura é do mal, ou seja, mas conseguiram convencer o Alexandre de Moraes de que isso era uma coisa, que o Bolsonaro era um ditador, o que não é. A prova disso é que ele seguiu nas 4 linhas do governo dele todo, e mais do que isso, teve a possibilidade de dar o golpe. Está mais do que claro pelas investigações que eles fizeram de que haviam pessoas querendo o golpe. A questão é, o Bolsonaro não queria. E fica claro, até nas mensagens do pessoal, o pessoal reclamando. No 8 de janeiro tinha gente chamando de frouxonário. E o frouxonário que não fez nada e coisa e tal. É o que eu falo para vocês, que tinha gente querendo golpe, e isso que é o meu medo, porque se o Lula tem 10% do apoio que teve o Bolsonaro para dar um golpe em 2022, o Lula dá golpe, tá, bicho? Não vou te enganar, não, o Lula dá. O Lula não tá nem aí se isso vai quebrar o país, se vai deixar o país na merda. O Lula sabe que não tem como ganhar 2026. É que eu acho que ele nem 10% daquilo que o Bolsonaro teve, ele teria de apoio para dar um golpe. Mas o Bolsonaro fez a coisa certa, não deu o golpe. E aí, esse é que é o problema dessa história toda, né? Ou seja, todo esse processo tá errado na origem. Só que é aquilo que eu falo para vocês, você começa a chegar na situação que você tem que cometer erros novos para justificar os erros anteriores, que é o que o STF está fazendo agora. Por que eles vão ter que condenar Bolsonaro pelo golpe? Porque, caraca, a essa altura, se não teve um golpe, se não tinha ninguém por trás do 8 de janeiro, como é que você justifica todas essas atrocidades que vocês fizeram até aqui? Como é que você justifica essas atrocidades de calar o Alan dos Santos, de calar o Oswaldo Eustáquio, de calar as pessoas? Como é que ele justifica tudo isso se não teve um golpe? Então eles precisam achar um golpe agora, tem que ter um golpe. E evidentemente que pessoas desarmadas num domingo quebrando prédios públicos é uma coisa ruim. Eu sempre defendi que o pessoal tem que ser punido e continuo defendendo. Quem estava no 8 de janeiro precisa ser punido. Agora, precisa ser punido dentro do devido processo legal. Precisa ser punido pelo que realmente fez, com as condutas individualizadas, indicando quem fez o quê, quem quebrou o quê, quem quebrou tem que pagar o que quebrou. Se o governo não consegue provas específicas, individualizadas de cada pessoa, a pessoa tem que sair livre, porque em dúbio pro réu. Se não tem evidências de que a pessoa cometeu um crime, por mais que você ache que ela cometeu um crime, você não pode punir essa pessoa, né? Então, esse é o dilema. E, como eu falei para vocês, existem 2 caminhos nisso daqui. À medida que você começa a cometer erros novos para justificar os erros antigos, o caminho vai dar na Venezuela, que é o que está acontecendo na Venezuela. E a gente tem sinais de que é isso aqui no Brasil. De novo, eu fiz associação com o caso do Kassab, não foi por acaso, não. Isso aqui tem a ver com o Kassab, sim. Tem a ver, porque é a bifurcação que a gente está tendo nesse momento. O pessoal do STF já está vendo que o Alexandre de Moraes está errando pra caramba, que está exagerando nessa história. A bolha dele já furou. A bolhazinha dele já furou com o caso da Débora. O caso da Débora furou a bolha do Alexandre de Moraes. E aí o que acontece com esse caso? Você tinha 2 alternativas. O Brasil está indo cada vez mais para a direita. Em algum momento do futuro, pode ser daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, vai ter um STF mais à direita. E aí todos esses poderes que a esquerda deu para o STF, todos esses poderes excepcionais de fazer o que quiser, jurisdição universal 100%. Qual que é o novo conceito de juiz natural no Brasil? Pergunta para o Moraes. É o novo conceito de juiz natural para o Brasil, porque, né, qualquer coisa pode ser. O caso da Juliana Dalpiva tá com o Moraes. Por quê? É uma jornalista brigando com outro jornalista. Juliana Dalpiva brigando com o Alan dos Santos. Por que esse caso tá com o Moraes, cara? Nenhum dos dois foram prerrogativa de função e, de repente, o caso foi parar no Alexandre de Moraes. Cara. O novo conceito de juiz natural no Brasil é esse. Quem o Moraes diz que é o juiz do seu caso, é o juiz do seu caso. Né? Cara, assim, é tantos absurdos nessa história. E o que eu falo para vocês, as 2 alternativas que ele tem é ir aumentando a repressão e aumentando a aposta, dobrando a aposta, dobrando a aposta, dobrando a aposta. O Moraes vai virar uma espécie de Stalin brasileiro, ou Maduro brasileiro,
E não descarto isso, tá? Não estou dizendo que já estamos a salvo disso. Eu estou dizendo só que esse ponto aqui é um ponto de inflexão. Ele deu uma piscada. Pode ser que essa piscada seja só uma piscada e ele volte a fazer a ditadura dele do mesmo jeito. Ou pode ser que ele realmente percebeu que não tem apoio mais e vai ter que voltar atrás. Isso vai ser trágico para o Alexandre de Moraes. Tá? Essa piscada aqui vai ferrar com a vida desse sujeito. Por quê? Porque ele vai animar todo mundo agora. Animou o outro lado todo. Ele vendeu todo mundo que apoiou ele, estava cheio de gente da esquerda defendendo que não, porque as jornalistas que denunciaram a Débora, porque sempre teve uma denúncia por jornalista da Folha, né, coisa e tal. Eu já falei para não perseguir as jornalistas, nem vou falar o nome delas aqui, deixa quieto isso daí. Mas as jornalistas que estavam defendendo, não, porque olha que absurdo que ela fez, olha só, ela é uma atacante, é uma bolsonarista, tem que ter prisão perpétua para bolsonarista e coisa e tal. Fica todo mundo vendido, meu amigo. O Moraes, ao voltar atrás, vendeu a base de apoio dele toda. Isso vai piorar a situação dele na base de apoio e vai ajudar a direita. É a mesma piscada que o Lula deu com o imposto do PIX. Né? Lembra do imposto do PIX? Né? Que estava todo mundo batendo, e o Lula falando, não, porque tem que ter imposto do PIX, tem que... Mas eles viram que furou tanto a bolha a coisa, que eles voltaram atrás, tiveram que voltar atrás. E aí, meu amigo, venderam todo mundo que estava defendendo eles. Né? Tinha um monte de gente defendendo o Lula, falando que não, que tem que cobrar imposto do PIX mesmo. Imposto do PIX, entenda, não é cobrar imposto do PIX, eles estavam monitorando o PIX para cobrar imposto de renda, mas simplificando a situação, né? Enfim, o Alexandre de Moraes colocou a PGR opinou contra a soltura, mas sugeriu prisão domiciliar até que o STF termine de analisar a denúncia. Né? Então ela foi liberada para casa. Piscou o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes piscou. O grande Xandão piscou. Isso é uma excelente notícia. Tá rachando, tá rachando. Vai quebrar? Não sei se vai quebrar. Mas que tá rachando, tá rachando. Parabéns a Débora, que vai ver os filhos de volta. Foi feita a coisa aí. E o Xandão percebeu o problema. Ele percebeu que ele não tem poderes infinitos, não, cara. Aqueles poderes infinitos numa canetinha pequenininha, que no final das contas, meu amigo, se a sociedade mesmo se revoltar contra o que ele tá fazendo, a canetinha dele não serve pra porcaria nenhuma. De novo, surgiu mais... É a solução de tudo? Acabou todo o problema? Não, não acabou todo o problema. É lógico, já tem um monte de gente presa. Continua a dosimetria de pena elevada para ela aqui, né? Ele deu uma guaribada na coisa, mas continua uma pena absurda de 14 anos de cadeia no caso dela. E as outras pessoas? As outras pessoas que também estão presas de forma absurda por esse caso, tem que levantar os outros casos também agora. Eu tenho certeza que vai estar um monte de advogado, de gente do 8 de janeiro, neste momento, tá preparando petição. Olha só, meu caso é igual ao da Débora. Meu caso é igual ao da Débora. E aí, como é que vai ser, né? E aí que eu falo para vocês, pode ser só uma rachadorazinha, ele deu uma piscada só, deu só uma rachadinha. Mas já é a segunda rachadinha em pouco tempo. Teve a rachadinha do Fux, teve a rachadinha da Débora agora. De rachadinha em rachadinha, meu amigo, o pote quebra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.